Bem-vindos à nossa análise. Hoje, a gente mergulha numa pergunta daquelas, né? O que, afinal, significa ser humano? É uma pergunta gigante. Exato. E vamos explorar isso olhando diferentes visões da filosofia, com base nos textos de Explorando o que significa ser humano. A ideia é entender como os filósofos viram a gente. Somos só corpo, pura razão, parte da natureza, ou definidos pela sociedade. E por que isso tudo importa, né? Para nossa autoimagem, para a sociedade e até para essas novas tecnologias, tipo IA, que estão aí batendo na porta. Com certeza. E para começar, pensa naquela coisa simples, tipo comer uma manga. O gosto doce, a cor amarela, essa experiência subjetiva. Exatamente. Como é que o cérebro, que é físico, né, gera essa coisa tão interna? Os filósofos chamam isso de problema difícil da consciência. É um bom ponto de partida, eu acho. Legal, então vamos começar por aí. Corpo versus mente. Uma visão forte é o fisicalismo. Basicamente a ideia de que somos só matéria física. É, que nossos pensamentos, sentimentos, tudo dependeria do cérebro. Isso. A gente vê isso com anestesia, lesão cerebral. A neurociência hoje até mapeia, né? Qual área do cérebro assente para qual pensamento. Parece bem concreto. Sim, parece. Mas aí vem o pulo do gato, sabe? A experiência de ver o vermelho ou de sentir alegria. Será que dá para reduzir isso só a neurônio disparando? É muito diferente, né? A qualidade disso. É verdade. A sensação em si. Pois é, e é aí que entra o dualismo. Talvez a matéria tenha propriedades especiais, mentais, além das físicas. Isso seria o dualismo de propriedade. Ou o Descartes defendia, talvez a gente seja feito de duas coisas mesmo. Corpo material e uma mente ou alma imaterial. E essa ideia de alma, claro, abre portas para outras questões, éticas, metafísicas, tipo no hinduísmo, com karma, renascença, Entendi. muda tudo. E outra ideia forte é que o que nos define é a razão. Aristóteles, Descartes, eles viam a nossa capacidade de pensar, de usar a linguagem como algo único. Exato, o logos de Aristóteles. Descartes chegou a dizer que animais eram como máquinas, sem consciência de verdade. É o tal do excepcionalismo humano. Só que essa ideia tem um lado B, né? Tem. E é complicado. O próprio Aristóteles limitava quem era plenamente racional. Historicamente, essa definição foi usada para marginalizar grupos, mulheres, povos escravizados. E hoje a crítica é que isso reforça hierarquias, né? Antropocentrismo, especismo, acaba excluindo da consideração moral não só animais, mas, sei lá, crianças muito pequenas, pessoas com deficiência cognitiva severa. Então, dizer ser humano é ser racional não é só descrever, é quase ditar uma norma, sabe? Faz todo sentido. E aí, no extremo oposto, tem a visão de que não somos tão especiais assim, que somos parte da natureza. Isso. O David Hume sugeriu que a diferença entre a nossa razão e a dos animais é mais de quantidade do que de tipo. Spinoza foi ainda mais longe. Como assim? Para ele, tudo, nós, bichos, plantas, o universo, era parte de uma coisa só: Deus ou natureza. Tudo regido pelas mesmas leis naturais. Ele criticava a gente ficar projetando o motivo humano em tudo que acontece na natureza. Interessante. E isso muda a ética, né? Totalmente. O Jeremy Bentham colocou o dedo na ferida. A questão não é se eles pensam ou falam, mas se eles sofrem. Isso amplia muito quem a gente deveria considerar moralmente. Claro. Inclui todos os seres sencientes. Mas aí gera dilemas enormes, né? Na agricultura, na pesquisa. Exatamente, dilemas bem complexos. E tem também a ideia de que somos seres sociais. O Aristóteles mesmo disse, animais sociais. Sim. E aí tem visões bem diferentes sobre isso. O Hobbes, por exemplo, achava que a gente forma a sociedade por medo e interesse. A vida sem governo seria um caos, solitária, pobre, sórdida. Desigualdades nos corrompe. E o Marx focou em como as relações de trabalho, a economia, moldam quem a gente é. E cada uma dessas visões impactou a política, né? Hobbes defendendo um poder central forte, Rousseau inspirando democracias, Marx, fundamentando críticas ao capitalismo. Exatamente. Cada um puxando um fio diferente dessa nossa teia social. E hoje? A tecnologia está aí mexendo com tudo isso.
engenharia genética, inteligência artificial. A gente está começando a poder criar novos humanos. É uma questão assustadora e fascinante. A engenharia genética pode borrar o que é natural e, se a IA ficar consciente, lembra do Frankenstein, a rejeição do que não é nascido, mas feito. Verdade. E o transhumanismo, que fala em fundir humano e máquina, até fazer o upload da consciência. Isso aí, o experimento mental do Showmaker é ótimo para pensar nisso. Te escaneiam, criam uma cópia perfeita em Marte e destroem o original aqui. Quem é você? A cópia? A identidade continua? Nossa, que nó na cabeça. Pois é. E as questões éticas? Qual o status de um ser digital? Podemos desligar? A gente está redesenhando a fronteira do humano, literalmente. Bom, fica claro que não tem resposta fácil para o que é ser humano, né? É um mosaico: corpo, mente, razão, natureza, sociedade e agora tecnologia. É uma investigação que não para. E talvez a reflexão final seja essa. À medida que a tecnologia muda nossos limites biológicos, cognitivos, como a própria definição de humano vai ter que mudar junto. E mais importante, talvez. Quais valores a gente vai usar como bússola para navegar nesse território novo e desconhecido? Fica aí para a gente pensar.